sejam todos bem-vindos. Sou a Etelvina Vaz. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Saúde em Suas Mãos, temporada especial Conexão IoT. E hoje vamos abordar um assunto tão importante, né? Nossa liberdade, nosso movimento. Estamos aí finalizando Copa do Mundo, esse processo que a gente, nesse olhar, como é importante nosso sistema osteomuscular, articulações, mas não só platétares, para todos nós. E hoje eu tenho uma alegria de receber aqui um grande especialista, com excelências, com formações internacionais, grandes contribuições já para a nossa sociedade, foi presidente de sociedade, tem mestrado em medicina do esporte, foi inclusive médico do esporte. Então vamos receber esse grande profissional e esse grande ortopedista aqui hoje, Dr. Diego Pires, muito obrigada. É uma alegria te receber aqui, tirar seu tempo aí nesse corre-corre de bloco cirúrgico, de cirurgia, estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Ô, doutora Tevina, eu que agradeço. Para mim é uma grande honra estar aqui presente, tá? Eu até peço permissão de chamar a doutora Tevina e de ter uma Tá grande certo. admiração, um grande Uhum. respeito, né? E realmente elevada estima, então me permita me chamar assim. Eu vou ter que aceitar esse título, né? Porque eu já tenho aí mais de 30 anos, aí todo mundo chega, doutora Etelvina, doutora Etelvina. Eu digo, vamos ter que aceitar, né, esse título, né? Mas para mim é uma grande satisfação estar aqui, poder realmente trazer algo da minha história, algo do que a gente pode contribuir também para a ortopedia pernambucana e assim como devolver realmente a saúde osteomuscular para os pacientes, né? Porque eu sempre falo, né? Assim, nosso objetivo aqui do podcast Saúde de Suas Mãos é justamente isso, né? A gente falar como é importante o cuidado e o zelo, né? Ortopedia é uma especialidade, a gente é suspeita para falar, mas realmente é uma especialidade que é importante em todas as etapas, né? Seja criança, seja um recém-nascido, um jovem, o idoso. Então, assim, está diretamente a ver com o nosso estilo de vida, com a nossa liberdade, né? Mas antes disso, eu queria que você contextualizasse um pouquinho aí como foi essa trajetória aí da medicina, da ortopedia, até chegar no grande instituto de Moisés Cohen, essa referência nacional e internacional. Me conta um pouco aí dessa trajetória de... Doutora, na verdade, meu pai é médico, né? E para mim sempre foi uma grande referência. Na minha vida sempre foi uma grande referência. Então eu sempre quis seguir, realmente, talvez, o exemplo, né, do meu pai. Eu via no olhar dele, no acolhimento, realmente um gesto humano. Então ele sempre foi um médico, além da capacidade técnica, né? Sim. Além de bastante estudioso. Sempre disse que era o gênio da família. Ele tem 8 irmãos, eram 9 total. Então ele sempre era o cérebro ali da família, né? Então muito estudioso e tinha esse acolhimento, né? Então eu via no meu pai quando ele recebia os pacientes e quando ele os abordava, né, para saber dos seus sintomas, das suas dores, sempre esse olhar com bastante carinho. E aí sempre desde pequeno me chamou a atenção, realmente o fato dele poder ajudar as pessoas, o fato das pessoas sempre os encontrar, às vezes no supermercado, nas farmácias e agradecer, né, por um filho, talvez uma mãe, ou até por ele A mesmo maneira como ele ter. exercia a medicina te encantou, Me né? encantou. Então eu fui crescendo, vendo aquilo ali, e aquilo realmente, de maneira intrínseca, foi entrando na minha vida, entrando no meu contexto. E eu sempre fui uma pessoa ligada muito a esportes, né? Então eu gostei muito de futebol, sempre gostei muito de atividade esportiva, né? E aí talvez a ortopedia na medicina era a que mais se encaixava, aproximava, né? né, Se disso, né? encaixava, né? Então hoje em dia a gente entende que realmente a ortopedia não é apenas cura, né? Pelo contrário, hoje em dia a gente trabalha bastante com a questão preventiva, né? Sim. Então, e hoje com o envelhecimento da população, então a gente está vendo a longevidade articular também ser muito importante, né? Então, hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, que traz bastante recurso para que a gente possa realmente ou devolver a locomoção adequada para aquele paciente, né? Ou a gente poder realmente curar de uma maneira que ele consiga voltar em alta performance àquela atividade. Não, com certeza, né? E a longevidade hoje, né, tá aí, né, cada dia mais forte esse contexto, né? E o Brasil, ele envelheceu mais rápido do que a Europa, então o desafio foi mais rápido, então a gente tem que realmente partir para esse novo momento, né? Se preparar, a sociedade de uma forma geral, para esse contexto, né? Dos Sim, idosos. E eu acho que essa palavra idoso, né, acho que tem que repensar, total. né? E Total. um idoso com 60 anos, por exemplo, eu estou já quase
chegando nos 60. Eu não vou querer me chamar de Sim. idosa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que rever esses conceitos, né? E a partir disso também, o quanto é importante essa, como você falou, né? E o podcast aqui é muito isso, é promover saúde, né? Vamos Perfeito. sair da ausência de doença, né? Não é muito mais que não ter doença, né? Ter uma performance, né? A gente vê isso tanto na própria sociedade, mas exemplos também, né? Os próprios jogadores, né? Que você já Sim. trabalhou, enfim. Mas, Diego, me fala um pouco assim da experiência, porque é um nome de tanta excelência, de tanta referência nacional e internacional. Como foi a sua experiência no Instituto Moisés Cohen? Eu sempre falo que foi um marco, né, na minha carreira. Eu fiz minha especialização em ortopedia e traumatologia no Hospital Getúlio Vargas. Então, nós somos ali bombardeados, né, com bastante paciente, muito volume. Uhum. Então, a gente sai com um treinamento muito específico para trauma. Hum. E como eu era muito relacionado também com a parte esportiva, então me chamou a atenção procurar um grande centro que trouxesse realmente Sim. esse embasamento, né? E aí, Dr. Moisés Cohen, na verdade, ele é uma das referências da FIFA, inclusive. Então, vários atletas da FIFA, né, que são vinculados, eles Uhum. procuram o instituto para que eles possam realmente fazer um trabalho mais diferenciado, né? Inclusive, foi médico de Pelé, então tem Isso. toda essa referência. Então, pesquisando, eu fui atrás do melhor centro, talvez, do Brasil, Uhum. voltado para a parte de joelho, né, e voltado para a Para o parte de medicina esporte. esportiva. Então, talvez ali o que mais se encaixou para mim realmente era o Instituto Cohen, e aí, claro, muita dedicação, muito esforço, muita abdicação, né? A gente não cai de paraquedas num Não. grande serviço desse, né? Então, realmente, é a custo de muito esforço, muita abdicação, né, dos amigos, da família, para que a gente pudesse realmente se dedicar e chegar no objetivo. E aí foi alcançado. Em 2015, eu Uhum. passei um ano lá fazendo minha especialização em joelho e medicina esportiva no Instituto Cohen, e realmente foi O divisor um de divisor águas. de águas. Eu acho que a palavra correta seria essa, porque eu estava na Disneylândia da ortopedia, Sim, né, podemos no dizer top, assim. Exato. Então eu né? estava encantado realmente assim com tudo que eu estava vendo, porque a gente tinha acesso a tudo. O hospital de referência do Instituto era o Einstein, Uhum. então a gente tinha realmente aquele padrão de atendimento, não só da parte de ortopedia, Sim. mas da enfermagem altamente diferenciada, né? Hum. Que eu não conhecia esse padrão aqui em Recife, Sim, infelizmente, né? sim. Agora a gente começa a perceber nos hospitais privados Estamos alguma evoluindo um semelhança, pouco, né? né? Estamos evoluindo bastante nesse ponto. Mas ali em 2015, ou seja, há 11 anos atrás, eu já via realmente uma integração entre a parte médica, Uhum. ortopedista, né, os ortopedistas, entre a fisioterapia, entre a nutrição, Essa equipe multidisciplinar, multi né, com alta, capacidade técnica. assim, Né? e alta, como é que eu quero dizer, o trabalho, né, o Isso, conjunto, né, a equipe, né, esse conceito, né, da total. equipe, né? A comunicação era muito estreita. Então, eu Uhum. falava com o físio falava com o nutricionista, que Sim. integrava realmente o A atendimento, equipe, né? né, não é um profissional, Não é é um uma profissional. equipe, né? Exato. Isso faz Então, total diferença, né, nos total. resultados também. Exato. Porque aí um complementa o outro, né? E ali, na Uhum. verdade, não tinha uma segregação, né? Ali o tratamento era holístico, então o paciente Sim. como um todo, né? Então, Uhum. vendo o sono do paciente, vendo a dieta do paciente, vendo realmente a questão osteomuscular como a parte de ortopedia, Uhum. mas a gente era praticamente um maestro ali É, mesmo, né? Mas cada um com a sua função. Então, essa sim. integração realmente me chamou a atenção, não só pela parte técnica, mas pelos resultados. Então Sim. a gente via na prática realmente o resultado e a performance daquele indivíduo que o procurava, né, ser realmente muito diferenciado. E, Diego, e nessa situação, porque eu também vivi assim essa experiência, né? Tanto aqui como fora, né? Você também, nos Estados Unidos, a gente tem essa formação internacional e etc. Mas falando daqui de São Paulo, assim, teve uma dúvida, você pensou em ficar em São Paulo e não retornar ao Nordeste? Como surgiu isso ou não? Porque sempre surge, né? Sem dúvida, doutora. Na verdade teve, né, foi um grande dilema também na minha vida, foi um grande dilema. Eu tive propostas, inclusive, de ficar lá no Instituto Cohen, Uhum. Dr. Moisés, o próprio me chamou para integrar a equipe, e para mim realmente era um motivo de grande honraria, né, Sim, participar e sim, integrar a sim. equipe. Só que aí, voltando para o meu pai, em 2015, ele já estava nos seus 80 anos, Sim.
Então eu queria, e como eu tinha essa grande admiração e esse grande Essa carinho por ele, né, referência, essa né? referência, eu não queria estar longe, né? Então o fato de estar em São Paulo talvez ia seguir carreira acadêmica, sempre pensei nisso. Mas o fato de estar longe, perder realmente, meu pai infelizmente faleceu há 3 meses, né, com 90 anos, então eu pude voltar, né? A escolha foi por isso, né, para realmente Sim. conviver mais com minha Conviver com família, um né? médico, né, Isso, agora depois da sua formação, né, é exato. outro olhar também seu, né, da medicina, né, É, então total. o seu pai e a Isso. referência médica, né. É uma grande referência. E isso, como a gente sempre estava batalhando, estudando, abdicando, né? Então eu quis voltar realmente para conviver e participar um pouquinho Uhum. também dessa comunhão familiar, né? Então eu tive a oportunidade de conviver ainda mais 10 anos com meu pai. Ele faleceu aos 90 anos, né? É, isso não tem preço, Não né. tem preço. Não Então, tem assim, eu preço, acho né, que a você estaria em escolha. São Paulo, você não teria vivenciado esses 10 anos dessa Exato. forma, né. É, eu acho que sim. Eu acho que estaria no grande centro, sem dúvida, em São Paulo, mas aí não teria realmente essa convivência É. durante 10 anos com meu pai. Então, E acho a que vida, né, é isso, é né. isso, A é. gente quer sucesso, sim, Sem né, a dúvida, gente quer é. as referências. Eu passei Sem também por dúvida. esse dilema, né, só que ainda um pouquinho mais longe ainda, né, que era Paris, né. Sim, E aí é muita decisão, né, mas a gente não vive isolado das conexões, né, e eu acho que tem coisas e valores, total. não são Negociáveis, coisas, né? são valores, né, que É, são inegociáveis, né. total. Então a gente vai, passa um tempo, se sacrifica, Isso. luta, faz, mas depois a gente volta, né, para o que a Volta. gente tem Exato. de mais sagrado, né, que são as pessoas da família, né, esse amor, né, essa estrutura. Essa No meu conexão. caso, meu pai também era médico, né, mas não foi que me inspirou na ortopedia, né, ele era Sim. oftalmologista. Mas ele apoiou totalmente, né, quando eu disse que ia fazer ortopedia, ele vibrou. Eu tinha um tio ortopedista, e aí ele disse: "Você tá louca? Não faça ortopedia. Você pegou esmagamento de perna, você vai ver o que é". Não me estimulou, né, mas meu pai ao Sim. contrário, disse: "Não, faça se você tá com esse desejo". Ele nunca disse que quisesse fazer, né, oftalmologia, não. Vá, vai em frente. Ele Siga. sempre me Faça. estimulou muito e sempre vibrou muito, tanto com esses desafios de estudar fora, todo esse contexto, né, ele sempre Sim. apoiando, sempre valorizando. E eu também tenho esse legado que você falou, né. Perfeito. Chega tô emocionando, a gente começa a falar, né, É. de pai, chega deu Vai uma emoção trazendo. agora, deixa eu tomar uma aguinha. O coração fica Diego, apertado. e como isso é importante, né. Eu acho que o médico, ele antes da parte técnica, ele tem que ser humano. É, Né, quando a perfeito. gente tá ali tão com dor, com frágil, quando a gente chega para aliviar uma dor, dar uma resposta, um acolhimento, uma palavra que o É médico isso aí. dá, isso tem um peso É tão isso. grande, né. Eu acho que a empatia, né, a gente se colocar no lugar do outro, eu acho que é fundamental, né? Hum, Então a gente entender um pouco o contexto, entender a dor e não tratar apenas, como eu falei, né, a patologia, a doença, a gente hum, entender o contexto social, entender o contexto psicológico, porque a gente sabe que hoje em dia tudo isso é interligado, né? é, Então, o paciente mais estressado, ele deixa a musculatura mais tensa, então deixa a articulação mais vulnerável. Então, a gente realmente partir para uma visão mais holística, e São Paulo me trouxe essa visão. Então, pois é. entender realmente cada particularidade e trazer para o contexto que a Não gente possa existe integrar. um joelho, existe um paciente que tem um Exato, joelho com um problema, né. exato, perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que partindo para esse prisma, a gente Uhum, consegue oferecer o melhor é. tratamento para o paciente. E vamos lá, Diego, na sua experiência já, na sua vivência do dia a dia, o que é que a gente poderia aqui, nós, que estamos aqui falando de joelho, da especialidade de ortopedia, de joelho, né, mas assim, a articulação do joelho, ela sustenta peso, é extremamente importante, mas não é só para o atleta profissional. Para todos nós, né. Então, Diego, me diz assim, o que te chama mais atenção no teu dia a dia de consultório, que você olha e diz assim: "Isso poderia ser evitado, isso poderia ser retardado, isso poderia ter tido uma outra abordagem". Sim, o joelho, ele na verdade, ele é um elemento, ele é uma estrutura que fica no centro do membro inferior, né, então alterações do quadril, alterações do tornozelo refletem diretamente no joelho. Alterações da coluna refletem diretamente no joelho, né. Uhum. Então, a gente não realmente não só olhar para o joelho, a gente entender o membro inferior de maneira mais, completa, mas o joelho realmente ele traz elementos que podem configurar limitações e incapacidades. E a imensa maioria delas, ainda bem, são
evitáveis, né? Então, se a gente realmente faz um trabalho específico muscular, Uhum. a gente consegue controlar de alguma maneira o impacto, consegue controlar o peso, né? Hoje em dia, realmente, a obesidade, o sobrepeso, ele aqui no Brasil, né? Então, Acho ele que mais de 60% é uma do epidemia, né? Brasil estão com sobrepeso, É uma né? Isso epidemia. tem Então, repercussões várias, inclusive na ortopedia, né? total. E o joelho, a gente sabe que para cada quilo que a gente tem, nós transferimos 4 para o joelho. Né? Então, assim, no terreno plano, se a gente Se coloca for uma para uma escada, escada, então já isso aí já 10, 12, 14 vezes até a sobrecarga, o impacto articular. Então, eu acho que é importante quem está nos escutando, quem está nos assistindo, realmente é perceber, né, que realmente tem um contexto de degeneração articular natural do joelho. Né? sim. Então, amanhã, infelizmente, o meu joelho, o seu joelho vai estar um pouquinho mais degenerado, mais Uhum. desgastado, porque é uma articulação que inevitavelmente sofre carga. Uhum. Então, a gente tem que cuidar. Então, o cuidar, na verdade, é reforçar a musculatura e ativar. Uhum. E aí, por sorte, nós temos várias modalidades hoje em dia que são capazes de oferecer isso ao paciente, né? Então, nós temos o Pilates, a Uhum. própria academia, o Uhum. funcional, né? Então, atividades físicas aquáticas, que seja, a Uhum. bicicleta. Então, são várias atividades que trazem realmente um benefício articular e uma proteção, de alguma É. maneira, né? E quando a gente fala assim em saúde articular, não é da articulação, né? Porque isso vai a nutrição anti-inflamatória, né? Isso. Eu falo muito sobre nutrição anti-inflamatória, nutrição alcalinizante, baixo índice glicêmico. Eu digo, minha gente, dieta, Perfeito, dieta tem dia para começar e para terminar. Não é sobre isso, é sobre nutrição. perfeito, A gente perfeito. precisa nutrir o corpo de tudo que ele precisa. Precisa suplementar, sim. A partir dos 30 anos nem se fala. Então, assim, eu abordo muito essa corrida da longevidade. E nutrição. Aí, quando a Noruega, né, veio, né, trouxe toneladas de alimentos, Exato, eu digo, agora vocês vão dar exato, importância, porque a gente fala tanto, né, da nutrição, e a gente vê exato. essas performances. É. Não é a fórmula mágica, né? Não, Ninguém não. está aí com o Cristiano Ronaldo, o Messi, quem for. A gente vê a diferença, né? Os 6 campeões, né, como estão hoje, né? Então, assim, Exato, como exato. cada um tem um estilo de vida, né? E não é só atividade física, não é só músculo, é Perfeito. atividade física, é o sono, né? Exato, Mbappé estava tendo muitas lesões e ele mudou simplesmente o horário de dormir. E exato. já Já mudou porque a totalmente, noite é quando tudo acontece, né? Então, esse conjunto, né, Diego? doutor, e assim, hoje em dia a gente fala muito da questão do preparo do solo, né, isso vem muito aí com a parte de medicina regenerativa e tal, Uhum. então e faz todo sentido realmente, a questão do sono faz sentido, a questão da microbiótica intestinal faz Sim, sentido, né, então a gente sabe muito que, importante. ali geralmente quem tem constipação gera Só um processo uma inflamatório, observaçãozinha né. aqui. A gente falou agora de uma coisa muito importante, microbiota. Como a gente está aqui para informar, para orientar e passar informações bem úteis, tem um livro impressionante, que é livro fácil leitura, 10% humanos. Esse livro é maravilhoso, porque justamente a gente aborda aí, né, que somos 10%. Para cada célula nossa, tem 10 bactérias, então a gente É, é mais perfeito. bactéria do que humano, né? Sim, E sim, isso impacta diretamente total, na nossa total. saúde, né? Então, hoje a gente estuda essa questão da alimentação, da nutrição, dos fatores pró-inflamatórios, né? A Uhum, gente estuda a questão do sono profundo, que é o sono REM. Então, alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes que nos procuram com dores neuropatas, dores crônicas, né? A partir uhum, de 3, 4 meses de dor, imagina, você 4 meses sentindo dor todos os dias. Então, o paciente já tem realmente uma resposta neuropática ali associada. uhum. Então, para esses pacientes, eu até digo, como é que está seu sono? Você consegue quantificar o sono? Então, hoje em dia, com a tecnologia também, com os anéis, com os Sim, relógios, tudo né? isso, né? Monitorar, né? Monitorar, então a gente consegue ver a Uhum, qualidade do sono REM. Então, para isso também eu consigo orientá-los em relação a procure saber como é que está o sono REM, se você uhum, está realmente descansando, né? E aí no descanso, no sono profundo, é que a gente consegue regenerar, né? Então, eu acho que vários pontos aí específicos agora que realmente muito embasado, inclusive uhum. cientificamente, né? Trazendo realmente vários elementos que a gente possa contribuir para aquela recuperação, né? É, e outra coisa que a gente fala muito aqui, né, de contexto, né, da ortopedia, mas é muito mais que isso, né? Porque se existe um processo inflamatório, um artrite ou uma artrose, o que for, existe um processo inflamatório, então a gente precisa fazer essa nutrição anti-inflamatória, esse estilo de vida sem fórmula mágica, sem canetinhas, né? É um conjunto, né? São várias ações. E aqui a gente está abordando mais a especialidade, né? Mas o paciente, ele é um conjunto de ações. E agora eu queria perguntar a vocês,
Como é que tá a sua atividade física, né? Como é que tá seu peso? Não é o peso, é sua composição corporal, né? Então é muito importante. Antes de fazer qualquer atividade física, a gente tem que fazer a avaliação cardiovascular. Não importa, faça uma avaliação cardiovascular completa e depois um check-up ortopédico, né? Para Perfeito, saber, perfeito. porque somos, né, cada um tem seu DNA, não somos Sim. únicos, né? E aí quais são os objetivos, qual a melhor forma, né? Não querer atropelar tudo, né, Diego? Hoje a gente tem isso muito sedimentado, né? Então hoje a gente recebe, agora com a corrida, né? Recife agora é o polo, talvez do Brasil, né? Mas É, Recife realmente tá bem alta a tá. corrida, né? Então a gente recebe muito corredor no consultório e tal. E geralmente é aquele corredor que era sedentário, tinha um sobrepeso, né? Uhum. Não tinha aquela alimentação realmente mais balanceada, muito pró-inflamatória, né? E aí ele de um dia para outro compra um tênis e aí vou correr. Ótimo, maravilhoso, perfeito, A né? Muito decisão é bom, boa, a né? decisão Mas é vamos ótima. É. fazer, né, o como, né? Exato, Como é. vai executar Eu acho essa que proposta, né? tem que ser pautado realmente em cargas progressivas, né? Então, realmente, a avaliação, tanto cardiovascular, porque você está exercendo realmente uma atividade que exige um É, pouco mais então de coração, acontecendo, né? né, Uma essa vez ou outra, a gente tá vendo aí percebe muitas que coisas tem acontecerem aí nessa faixa de 30, 40 anos, né? Esse isso. contexto, né? As pessoas nas academias, então a gente também tem um alerta, né? É um alerta. Então, assim, chama a atenção realmente que é uma comunidade, assim, muitas pessoas realmente se envolvendo no esporte, mas sem aquele preparo adequado, né? Tanto do ponto de vista cardiovascular, como do ponto de vista osteomuscular, né? Uhum, Então, a gente percebe no consultório como a nossa prática é mais voltada para joelho, mais para a questão uhum. muscular mesmo, e sim. Então, a gente percebe que realmente muitos pacientes que, porventura, começam a atividade sem nos procurar ou sem fazer uma progressão adequada, infelizmente, são aqueles pacientes que vão começar e vão ter que interromper Uhum. para que a gente possa talvez reestruturar, né, a parte articular por talvez uma lesão mais específica e ou até mesmo pela fadiga muscular em si, porque Uhum. aquela musculatura não estava sendo exigida a tal ponto de fazer aquela atividade, Tem né? toda uma adequação, né? Tem toda a exatamente. Ô Diego, e complementando, que eu acho que você já conhece, né, um pouco mais, né, da ortopedia, da traumatologia, da especialidade em joelho, mas também existe uma outra especialidade que é a medicina do esporte. Quando a gente fala medicina do esporte, muitas pessoas acham que é para o atleta profissional, mas não, né? Medicina do esporte é para todos nós, né? E você fez mestrado, né, na Universidade Federal de São Paulo, tem uma trajetória, né, no esporte, né, daqui do Sim. Recife. Então, fala um pouco da importância da medicina do esporte para todos. Na verdade, o contexto profissional, a gente está falando aí de talvez 10%. Né? Então, 90% a gente trata de lesões esportivas em amadores, né? Sim, sim, Amadores. sim. As lesões musculares, claro, disparado, são as que a gente Uhum. mais tem no consultório, né? Mas a medicina esportiva entrou na minha vida também de uma maneira muito simbólica, porque como minha referência na ortopedia virou realmente o Dr. Moisés Cohen, que Sim, sim, é sim. realmente uma grande referência na parte de medicina esportiva, e lá, durante esse ano, a gente teve a oportunidade de tratar muito atleta, bastante atleta. Lá, o Instituto Cohen ele é vinculado, tem uma participação forte também no SET, que aí é da Escola Paulista de Medicina, Sim. que aí pega todos os atletas semiolímpicos. Então, ou atletas que estão no nível amador, né, ou os Uhum. atletas ali a nível semiolímpico. Semiolímpico que eu falo fazendo tempo para que eles possam Sim. realmente estarem adeptos para fazer uma Olimpíada, né? Então, são atletas de Com altíssima exigência, performance, né? com exigência altíssima e de todas as modalidades. A gente está Sim. falando a gente tinha lá Ginástica, ginástica olímpica, vôlei, vôlei, basquete, basquete, natação. tudo. Futebol feminino era muito também lá. Aham. Então a gente tinha um celeiro especial, talvez, né? E aí eu decidi fazer medicina esportiva voltada para isso. Então passei 2 anos, Sim, eu já estava em Recife, mas aí fazia a ponte aérea, certo. Dr. Moisés como meu orientador, Uhum. e a gente teve a oportunidade realmente de vivenciar a ortopedia, a medicina esportiva, né? Com atletas de ponta, em vários daqueles que a gente tratou ali na época, né? Viraram Grandes, né? medalhista até olímpicos, né? Uhum. Viraram grandes. Então, a medicina esportiva realmente ela
eu tive a oportunidade de vivenciá-la realmente com profissionais também bem diferenciados e com atletas dedicados, né, àquilo ali. E aí quando eu voltei, aí tive a grata surpresa também de ser integrado ao departamento profissional do Esporte Clube do Recife, Uhum. né, o maior do Nordeste. Sim, sem polêmicas, sem polêmicas, sem polêmicas. Mas aí também foi uma grande experiência, né, até assim, apesar de ser rubro-negro, né, apesar da paixão pelo Esporte Clube do Recife, a gente Sim, meio que separa um pouco ali para a sim, parte tem que, profissional, né, né? focar no trabalho em si, Focar no né, na trabalho em si, missão, né. na missão. E não é fácil, é uma responsabilidade realmente enorme, né? A gente tá É uma lidando com cobrança atletas. de público, de de- diretoria, de É, imprensa, né, é é, uma pressão, é né, uma e pressão. exige muito, né, muita dedicação, né. Então assim, eu costumo dizer que é um mundo à parte da medicina também, né? A gente tinha um embasamento, a gente tem toda a parte Mas é técnica um outro envolvida, mundo, mas é né, outro mundo. É um mundo que envolve a ansiedade do jogador, a ansiedade da família, a ansiedade dos dirigentes, e aí vem o é um contexto, empresário, né, mídia, mídia, imprensa. Então é um caldeirão que a gente está ali tem que ter muito inserido, equilíbrio, né, total, para equilíbrio. Às vezes aquele atleta ajustar, né. ajustar, é isso. Eu acho que às vezes aquele atleta tá tão ansioso para voltar e a gente percebe que a lesão na parte biológica não tá realmente Ainda não naquele está no momento, contexto, no mas a momento, pressão, mas né. a gente percebe se deixá-lo de fora, talvez a parte psicológica começa Já interferir, a né, e tem que ter interferir. esse equilíbrio, né. Então, a gente aprende a ter realmente esse jogo de cintura e a gente aprende que realmente o atleta profissional, ele é diferente. Realmente ele é diferente. Então já São vi objetivos só diferentes, objetivos né. diferentes, né? Eu estava até, É, desculpa interromper, mas a gente falava a gente tá falando de uma pessoa que está no auge, né, que hoje com 40 anos assim, é o máximo, né, sim, admira um jogador de futebol que está aí com seus 40 anos, mas se despedindo, né, a gente viu na Copa aí tantos, né, se despedindo, né, isso, exato. da Copa do Mundo, então não é fácil também, né, a gente vibra, a gente Hum, quer ver o sucesso Sim, deles, né, mas é uma vida curta, né, você encerrar é, se atingir seu auge da sua carreira exatamente. nos 40 anos também não é fácil, né. Não é fácil. E por isso as lesões é um terror, né? Então, para eles, aquilo ali é um terror. Aquela fase que eles deixam de estar ali atuando, se mostrando, talvez, né? Uhum. Para eles é uma fase difícil, né? Uma fase mais tenebrosa, porque eles pedem a oportunidade no próprio elenco. E eles pedem a oportunidade, talvez, de uma negociação. Então, realmente é bem complicado. Agora a gente teve a infelicidade de Rodrigo, da seleção brasileira, né? Há poucos instantes ali da convocação, teve a lesão no joelho, teve a lesão ligamentar do LCA, É, né? Que é tão comum em atleta, né? E aí foi cortado por conta de uma lesão a poucos instantes ali de ser convocado. E a gente é, entende que uma Copa do Mundo, com a visibilidade que tem, a né? cada Então, 4 anos se vai ter outra oportunidade ou não, né. então realmente, para um jogador assimilar isso aí, realmente tem que ter um trabalho bem específico para O isso, né? emocional muito forte, né. Muito A forte. inteligência emocional é importante em tudo, né, Sim, mas nessa pressão, né, então mais faz, ainda, faz né, toda a Diego. diferença. Então a Faz toda a medicina do diferença. esporte é para todos, É para né, todos. para quem quer ter uma Exato. alta performance, mas não atlética, né, mas da vida, Sim, né, a gente ter chegar aí nos 80, 90, 100, 120 anos com independência, com autonomia, com liberdade, né, sem estar rodeado de cuidadores. Eu pelo exato. menos pretendo, Perfeito. né, É isso. É manter isso. ativa, né, então assim, não é sobre, estar com o corpo perfeito, né, é corpo saudável, Saudável. A né, é palavra uma é essa. composição corporal equilibrada para que amanhã esteja com essa É, performance, né, continue, né. Eu sempre falo, né, exatamente. envelhecer sim, com certeza, né, estou no Sim, caminho e quero, né, envelhecer, sim. mas ficar velho é diferente, né, Diego? Sem dúvida, sem dúvida. E hoje a gente percebe, temos gratas surpresas, ou talvez não, até virou até corriqueiro, né? Hoje eu tenho pacientes de 80, 82, 84 anos fazendo atividade de tênis, Sim, talvez assim, 3, 4 vezes por semana, né? Nível uhum, competitivo até, participando de campeonato, né? Então é. tem pacientes aí de 70, 75, surfando. Então, são pacientes que se prepararam, né, do ponto de vista osteomuscular, de Sim, ativação já é uma muscular, uma né, construção, né, a Diego? construção. É uma construção, né? Não só de academia, né? Claro que a academia tem a questão Uhum. da resistência, do ganho muscular, mas a questão da dieta, do sono, do equilíbrio, da É. questão da barreira do estresse, que hoje em dia Uhum. a gente sabe que tem essa parte midiática também, de tela, de tudo, né? Sempre É. Esse aumentando estilo de bastante o vida estresse. moderno, né? Exato. Inclusive já nos últimos 10 anos eu venho estudando muito sobre promover saúde e nutrição, essa coisa.
Há um ano atrás eu fiz um projeto chamado Conexão Helênica, justamente para resgatar esses valores, né, do pai da medicina, o legado grego, da filosofia, do autoconhecimento, o corpo como um templo, né, tão bonito, né, os gregos, né, 700 anos de Sim, Cristo, os Jogos Olímpicos, né, já com essa pois é, visão, né, mas não é corpo bonito, é o equilíbrio, né, é exato. vida com equilíbrio, é propósito, né, esse contexto fantástico, né, e aí França, lá vai, faz os Jogos Olímpicos modernos. Aí a Copa, né? Não independente de futebol, né? Sim, Mas a Copa é um espetáculo é, fantástico da gente ver, né? O jogo da vida, né? De ganhar, de perder, de participar, as emoções, todo o contexto que envolve em culturas diferentes. A gente aprende tanto, né? Com perfeito. a Copa do Mundo, né, Diego? Fantástico, fantástico. E aí chama atenção também até para a Copa do Mundo, né? Então a gente tem várias histórias de superação, né? Eu acho que no esporte talvez o bonito é isso, né? Saber Uhum. perder, saber ganhar. E as histórias de superação que a gente encontra nesses caminhos, né? Eu tive essa participação lá na Medicina Esportiva em São Paulo, tive a participação aqui no Esporte Clube do Recife, né? Então a gente percebe lá, então atletas que realmente tinham lesões super importantes, lesões que realmente incapacitava aquele atleta, e E ele superava. superava. Então, É tão gratificante, né? é, Ver esse exato, resultado, é. né, Diego? Tinha um jogador, Contribuir com isso, né? contribuía, tinha um jogador na época, e aí a força de vontade, talvez, é isso também, né? Tinha um jogador na época que chegou a jogar, o primeiro tempo ele teve uma lesão importante no pé, e aí a gente diagnosticou com uma fratura, ele teve uma fratura, e ele voltou e terminou o jogo, então, Com a com a fratura. fratura. É Então, para você ver impressionante, a né? força de vontade, a garra, né, Não é? do atleta profissional. Então, como eu falo, é diferente. É É um diferente, outro padrão, né? né? A gente não ia É outro conseguir, né? patamar, né? Até para pisar, para a gente ter aquela Mas, dificuldade, né? mas a Copa nos inspira, né? Inspira, Claro que a sim. gente não é atleta profissional, mas inspira muito, né? Total. E aí eu pego um gancho agora mesmo, o Rodri, né, da Espanha, que foi campeão mundial, né? A gente tá fazendo aqui o podcast depois, pouco depois da Copa do Mundo, né? Então a gente já sabe que a Espanha foi campeã. O Rodri, ele teve uma lesão de LCA agora em 2024. Então a gente tá falando de um ano e meio atrás, aí 2 anos por aí. Ele teve uma lesão no joelho importante, né? Ele perdeu o principal ativador de restrição do joelho, que é o LCA, Que é o ligamento cruzado anterior, para quem está nos escutando, né? que é o ligamento cruzado Que é anterior. bem frequente, né? Uma Super cirurgia frequente, frequente, né? por conta do gesto esportivo do futebol, né? Então tem muita mudança de direção, então aquele gesto esportivo ali geralmente deixa mais vulnerável o ligamento cruzado anterior, que nós chamamos de LCA. E aí o Rodri, que é o volante da Espanha, né? Também o grande maestro ali da Espanha, ele teve uma lesão do LCA em 2024, 2026, nós estamos em julho, ele foi campeão do mundo e foi eleito o melhor jogador. Então, ou seja, ele teve uma lesão importante no joelho, que é o ligamento, foi operado, foi reconstruído, ele Uhum. voltou em altíssima performance a ponto de ser campeão e a ponto de ser eleito o melhor jogador, né? Aí é quando entra a importância Exato, da exato, ortopedia, do especialista, né? Porque a exatamente. ortopedia dentro da medicina às vezes não é tão valorizada, né? Os neuros, os cardios às vezes são, Isso, né? exato. Mais importantes, não. Mas eu digo, ortopedia é importante até a hora que a gente precisa, né? Então, Perfeito, perfeito. como é sagrado o trabalho da ortopedia, né? Eu acho essa É, especialidade fantástica, porque fantástica, assim. liberdade em movimento é igual à ortopedia, né, Diego? Total, total. E é isso, é não só trazer a função novamente, devolver o paciente para jogar, para correr, para caminhar sem dor, mas é trazê-lo ao nível pré-lesão. Isso para mim realmente é fantástico, Não é? fantástico. É o conjunto, né? É o E conjunto. aí, eu acho que o médico tem uma parcela muito importante nisso, não só do ponto de vista técnico, Sim, mas eu acho que você está replicando aí, né, a inspiração do seu pai, né? Porque eu tive já pacientes também que sofreram, um paciente, ele era um artista, ele tocava instrumento, e ele teve uma lesão gravíssima, um acidente durante a pandemia, né? Os artistas ficaram um pouco, né? sim. Um pouco mais afetados, digamos assim. Ele teve um acidente doméstico gravíssimo. E um cirurgião de mão chegou e disse: Você não vai mais tocar. Olha só. Ele não me contou isso no início, ele só me disse isso um tempo depois. E aí, quando ele chegou para mim, aí eu disse: Vamos cuidar da sua mão e vamos reabilitar. E você vai voltar Perfeito, a tocar, perfeito. né? Claro que vai precisar de uma dedicação, um Uhum, período de adaptação. Né? sim. Houve um trauma grave, foi feito reimplante, etc. Então, Uhum, uma lesão gravíssima. Mas
o outro médico disse que ele não ia mais É, tocar. isso é, Você não pode. essa barreira, né? A gente já entra perdendo na Você reabilitação, tem né? que dizer, não vamos. O Exato, impossível, ele não existe. exato, A exatamente, gente vê exatamente. coisas Na que medicina ainda a mais, gente né? não pode dizer que aquilo não é possível. Como Exato. você vai poder avaliar a capacidade de alguém de se reerguer? É, não Não tem tem como a como, gente não tem julgar, como. né? Então a Exato. gente tem que estar junto, apoiar, né? A gente sabe que Perfeito, vai ter uma perfeito. dificuldade, a gente sabe que tem, né, os desafios, mas a Hum, gente não pode perder, né, essa oportunidade de dar a esperança. É esperança, é isso mesmo. Né? A É gente isso não mesmo. pode tirar isso de De ninguém, forma né? nenhuma, Né? de A forma medicina nenhuma. ela não pode fazer isso. E muitas vezes é uma paixão, né? Então, assim, o futebol, às vezes, para uma pessoa é aquela paixão. Então, sem aquela paixão, realmente entra a Uhum, depressão entra a queda da imunidade, entra as bactérias, as infecções oportunistas. uhum, Enfim, nesse caso também, né? Então, geralmente é o instrumento de trabalho, ali as mãos e o instrumento, né? Ou a paixão, então geralmente é interligado até. Então a gente não pode tirar a esperança, porque realmente vai ser um turbilhamento de é. informações ali desencontradas, né? E aí, Diego, eu estou muito feliz com esse. O podcast aqui é tão rico, né? A gente entrevista, né, os colegas e a gente vivencia as experiências, mas ao mesmo tempo é gratificante também que a gente vê, os resultados, o impacto, né, você tão jovem, né, mas já com essa referência de excelência, de comprometimento, de investimento, de inspiração, né, e o tratamento do paciente, ele depende muito É, da sem gente, dúvida. né, como a gente se dedica a isso, né. A parte técnica é importante, claro que é importante, mas o acolhimento é muito mais valioso, né, Diego? Doutor, eu acho que, como já havia falado aqui, né, eu acho que meu pai, ele realmente trouxe de maneira intrínseca até para mim, esse olhar diferente, eu acho, né? Então, assim, o paciente que senta na minha frente hoje, realmente eu não vejo só aquele joelho na minha frente, Uhum, né? Eu vejo a pessoa, né? Eu vejo os familiares, eu entendo o contexto, né? uhum. Então, eu acho que tudo isso aí, com todas as informações que eu consigo captar, né? E com o poder da escuta. Então, Sim. eu acho que hoje a medicina talvez Tá muita o mundo está extremamente não acelerado, as é pessoas não têm mais muito imediatista, muito. a o diálogo, Exato. a pausa, né, o momento, né, tão sagrado, né, daquela conexão, porque a Exato. gente tem uma responsabilidade muito grande Eu acho de que esse. como a gente vai passar uma informação para o paciente, né. Sem dúvida, E eu fico, sem assim, dúvida. extremamente grata, Diego, de conversar na mesma língua, digamos assim. Porque quando a gente fala, né? Ah, vou conversar com uma entrevista com um especialista em joelho. Aí você já pensa, artroscopia, tratamento É. cirúrgico, prótese, artrópese, cirurgia bótica. Sim, Não, a gente vê que você tem essa visão, né? sim, De um paciente como um ser humano. exato. Não é um Exato. joelho, Não, né? É um é, paciente, né? É um paciente, não. Ele é um ser humano que está precisando das suas orientações, da sua ajuda, né. e assim, a gente, com o passar do tempo, né, eu tenho quase 15 anos de formado, 16 anos de formado, a gente entende que muitas vezes o paciente está na sua frente ali, às vezes não é nem uma lesão estrutural. Às vezes o paciente não tem uma lesão cirúrgica ou qualquer que seja. Ele tem uma falta, talvez, de uma atenção, né? Uhum. Então o poder da escuta, como eu havia dito, é super importante porque a gente escuta as aflições e de alguma maneira a gente consegue abrandá-las, Abrandar, né, né? tirar aquela angústia, né, Tirar aquele aquela momento, né. angústia, talvez dar um direcionamento, Uhum. né, e a partir dali a gente realmente conseguir impactar, eu acho, uma Da melhor forma qualidade de positiva, vida, né, né, do no paciente. paciente, né. Eu acho que é isso, eu acho que esse poder que nós temos de realmente impactar, que eu via no meu pai, então às vezes as pessoas chegavam lá sofridas, né, realmente acalantadas com muita dor e saíam ali de alguma maneira realmente com É. aquela face um pouquinho mais de gratidão, né. Ah, essa palavra gratidão expressa tudo. Então, assim, a gente tá aqui nesse podcast, esse episódio tão inspirador, já me emocionei com saudade do meu pai, tá tão, gratificante esse bate-papo aqui com o Diego, né. Mas a gente vai encerrar, né. Então eu queria aqui agradecer a Diego, que parou essa agenda dele para estar aqui contribuindo. Diego, gratidão por esse momento. E vocês, aguardo para o próximo episódio do nosso Saúde em Suas Mãos.